Bom dia a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui e dessa vez a gente vai terminar, né? Na verdade, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente tinha visto. Vimos o conteúdo das bissetrizes, né? E agora a gente vai ver as mediatrizes, né? Vamos ver esse lugar geométrico que é tão importante no ramo da construção geométrica. Após o fim dessa aula, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso site uma atividade referente a essas duas aulas, a aula de terça e a aula de hoje. Então, se caso você faltou a aula de terça-feira, né? Ô, Thaís, eu não sei dizer, Thaís, qual a hora que termina hoje. Você pergunta lá o pessoal da coordenação, não sei dizer que hora termina. A turma de vocês aí. Entendeu? Eu disse assim, 12h35 que é o normal. Normalmente eu dou as últimas aulas no ensino médio, né? Aí termina nesse horário. Mas eu acredito que a turma de vocês, por ser fundamental, termina nesse horário, né? E aí você pergunta lá o pessoal lá para ver. Mas, ó... Oi, pode falar, Thaís. Ah, ok. Então, pessoal, esse lugar geométrico que a gente viu na aula anterior, né? Então, o lugar geométrico na aula anterior, deixa eu avançar aqui. A gente viu na aula anterior que lugar geométrico, né, é aquele conjunto de infinitos pontos que tem a mesma distância e a mesma propriedade. Aí a gente viu alguns exemplos, né? Vimos a circunferência, vimos a própria mediatriz, né? A bissetriz e as retas paralelas. Aí, como eu disse a vocês, já vimos as retas paralelas, que foi logo no comecinho, né, do ano. Vimos a bissetriz terça-feira e hoje vamos ver a mediatriz. E aí, logo de cara, você já percebe qual será o próximo conteúdo. Vai envolver essa parte que envolve a circunferência. Tá bom? Então, a mediatriz é um segmento. Deixa eu avançar aqui para vocês. A mediatriz, né, ela é um segmento que ela corta exatamente. Deixa eu ativar minha canetinha. Ela corta exatamente o meinho aqui, ó. Ela corta o meinho do segmento, ou seja, ela parte no ponto médio, ela passa exatamente no ponto médio do segmento. Professor, ela é difícil de fazer? Não. Vocês até já aprenderam a fazer a mediatriz quando a gente estava construindo o ângulo de 90 graus. Lembra lá da aula que a gente fez? Ângulos notáveis. O ângulo de 90 graus, uma das opções de construí-lo seria construindo essa mediatriz, esse segmento. E a gente chegava aí no ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, mas eu vou mostrar a vocês novamente. Não precisa se preocupar. Irei mostrar a vocês novamente como fazer essa construção, né? O passo a passo aí. Né? Como vocês estão vendo aí, mais uma vez, essa mediatriz ela pode ser feita pelo compasso, ok? A não ser que você conheça onde está o ponto médio do segmento, com uma régua, né? Você medindo o segmento, você vai conseguir saber onde está o ponto médio, e você com a régua pode traçar usando uma perpendicular. A mediatriz, ela sempre toca perpendicular ao segmento. Então, você lembra disso aí. Ela sempre vai tocar perpendicularmente, sempre perpendicular. Sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. E aí você pode usar várias artimanhas para chegar na mediatriz. Se você conhece o ponto médio, você basta usar os esquadros, né, e conseguir construir um ângulo, né, de 90 graus e traçar o segmento de reta, você encontrou a mediatriz. Porém, o mais usual de encontrar ela é o uso do compasso. Em apenas 2 passos, 2, 3 passos, você consegue resolver e fazer a construção rapidinho, né? Sim. Uhum. Veja só, lá no nosso site, eu libero lá o nosso espaço lá, eu libero a aula completa, que já vem com os slides lá numa boa. Tudo bem? Então, fica lá completa. Aí, normalmente, como a nossa aula aqui é a primeira, então, normalmente, até meio-dia, a aula de vocês já estará lá no espaço da gente. Inclusive, a atividade, onde você vai pegar.
Tá bom? E você vai poder reassistir a aula todinha, vendo os slides. Se não quiser escutar minha voz, você bota mudo e vai acompanhando os slides passando no decorrer do tempo. Primeiro passo, como construir a mediatriz através do compasso. Com a ponta seca no vértice, traça uma abertura um pouco maior que a metade entre A e B. Então, você vai fazer esse movimento que está aqui. Você vai colocar o compasso. Vamos imaginar que seja um compasso. Desenhar aqui um compasso, fica muito bom não, mas tudo bem. Até esse ponto aqui. Aqui é a ponta seca que não risca e aqui é a ponta que risca. E aí você vai fazer essa trajetória, você está vendo aí na tela. Tá bom? Então, com o compasso você faz esse traçado. Depois, com essa mesma abertura, quando você fizer essa abertura, você não fecha o compasso não. Você vai pegar o próprio compasso e vai só inverter. A ponta seca, ao invés de estar no A, você coloca no B. Né? Então, você coloca no B, gerando ó, essa abertura aí que a gente está vendo. Tá bom? Então, essa abertura aí, meio esverdeada aí, que você está vendo. Então, a mesma abertura que você fez lá do compasso, tá bom? Tá aqui o nosso compasso aqui, ó. Então, essa mesma abertura você vai pegar, vai jogar a ponta seca para o ponto B e vai traçar mais uma vez o compasso. Quando você fizer esse traçado, você vai ver que tem dois pontos que se encontram. Esse ponto e esse ponto aqui. É exatamente onde, com a régua, você vai traçar e encontrar a mediatriz. Essa reta aí, né, que seria o terceiro passo, é a mediatriz que a gente tanto fala. Outra coisa, outra finalidade da mediatriz, né? Observa que a mediatriz, além dela ser um segmento que passa no ponto médio, no meio, ela está dividindo exatamente o segmento em duas partes iguais. Então, quando a gente tiver aula de divisão de segmentos, você vai ver, aí se eu chegar, eu quero que divida o segmento em três partes iguais. Como é que você vai fazer? Em quatro partes iguais, como é que você vai fazer? Então, vai fazer uso dessas estratégias para fazer essa divisão. Né? Desde que as distâncias sejam equidistantes e por aí vai. Então, é esse processo que vai orientar vocês a fazer essa divisão. Tão bom seria se tivesse valores numéricos. Eu tenho um segmento de 4 centímetros, quero dividir em duas partes iguais. Então, ia ficar 2 centímetros para um lado, 2 para o outro. Bastava usar a régua, você ia saber. Né? Mas vai existir, professor, essa divisão com números? Vai, sim. Tá bom? Essa parte inicial mesmo da série de vocês é que é bem construtiva para você entender bem essa teoria, entender bem essa prática. Para quando você chegar lá no nono ano, não haver necessidade de fazer construções. Né? Lá no nono ano, você já tem toda essa parte prática e teórica na mente, lá você só vai aplicar, ver as aplicações no cotidiano. Né? Então, onde é que se aplica a mediatriz, onde é que usa, onde é que se aplica a bissetriz, qual a funcionalidade dela na geometria. Né? Acredito que ainda esse ano vocês vão ver alguns desses instrumentos aí, qual a funcionalidade desses elementos no ramo da matemática, no termo de cálculo, como se diz, né? Logo, logo vocês já estão começando a chegar no momento dos cálculos. Eu ainda não dei uma olhadinha no volume 2 do livro, mas quando eu der uma olhadinha no volume 2, eu vou ver quais são os próximos conteúdos que estão vindo para vocês. Ok? Pergunta a vocês, antes de dar play no vídeo. Alguma dúvida até aí? Eu vou dar play no vídeo aí para mostrar a vocês na prática, né? Como se constrói essa mediatriz. Eita, foi mal. Aqui está o título bissetriz. Deixa eu apagar aqui. Mediatriz. Mediatriz. Beleza? Então, eu vou dar play no vídeo aqui para a gente ver. Vamos ver aí como é que é construído. Mesmo esquema. Pega um segmento de reta, aponta seca em um dos pontos, traça, ó. Dá os dois traçados. Se quiser traçar completo, tem problema não, tá bom? Feito eu fiz lá no exemplo. A mesma abertura, veja que ele não fechou o compasso, só girou a mesma abertura ponta seca e juntou os pontinhos. E o voilá está feito a mediatriz, como vocês estão vendo aí. E um detalhe que, além da mediatriz, foi gerado
um ângulo de 90 graus aí e dividir o segmento em duas partes iguais. Então, são as duas particularidades que a mediatriz traz para a gente. Além de gerar o ângulo de 90 graus, ela também divide o segmento em duas partes iguais. Né? Isso vai ser muito útil para a gente lá na frente. Ok? Dúvidas? Então, lembra, como eu disse, a mediatriz é um conteúdo bem rapidinho, vocês vão gostar. Não é um conteúdo... Mostra de novo, por favor. Eu mostro, sim. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Dá play, tá? Ó. Ele abre o compasso um pouco maior que a metade. Depois a mesma abertura, ó. Tchan. Tá vendo? Riscou, riscou. E depois só juntou com a régua. Não tem bronca e não tem erro. E você encontra a famosa mediatriz. Ok, galerinha? Ok, professor. Aí pergunto, alguma dúvida mais? O doguinho aí, o Não, doguinho professor, chulipa nenhuma aí tá dúvida, não. ansioso. Assim, tio, se tipo Sim. assim, Diga, pode falar. ficar meio... É porque eu fui tentar agora com o compasso, aí na Certo. linha, quando eu mudava de direção, ficava... O compasso não podia, só se aumentasse mais o compasso. Mas você traçou até encostar mesmo todo ele? Você podia traçar Assim, até encostar. eu Agora fui a sim, dê uma olhadinha no reta... seu compasso, se a ponta que escreve, ela está exatamente na mesma altura que a ponta seca, a pontinha de ferro, a pontinha metálica. Veja se a ponta que escreve está na mesma altura. Quando você fecha o compasso, veja se essas duas pontinhas se encontram. Então, a ponta que escreve está um pouquinho menor. Pronto, então aí você tem que aumentar ela um pouquinho, porque as duas têm que estar igual, elas têm que se contar. Por isso que deu esse erro. Não foi que você estava fazendo errado, não. Você estava fazendo certinho. Porém, como as pontas, uma está menor do que a outra, então ela dá esse que a gente chama de descalibramento, né? Ou seja, o compasso não está calibrado. Aí você vai poder aumentar um pouquinho, é só puxar a pontinha e você bem devagarinho que eles ficam retos, tá bom? Aí você pode fazer isso depois e tentar. Qualquer dúvida, você vai entrar em contato comigo que a gente desenrola. Tá bom? O vídeo vai ficar liberado, você vai poder reassistir a aula na hora que você quiser, com tranquilidade, né? Então, pessoal, o conteúdo ele é bem simples, como eu disse a vocês, né? São os dois conteúdos em si. Deixa eu avançar aqui. Né? Então, a atividade de vocês, deixa eu só avançar, a atividade de vocês vai ficar disponível lá no site agora. Vocês vão poder pegar esse restinho de aula e vai ser possível já fazer essa atividade agora, nesse momento, para não deixar para depois, para não acumular e vocês poderem fazer ficar com o fim de semana aí livre. Mas, mesmo assim, vocês podem estar se perguntando, professor, e qual é o período de entrega aí da atividade, né? Então, vocês podem me entregar até domingo essa atividade. Então, até o domingo, vocês podem me entregar a atividade. Até hoje, eu tinha deixado aí para vocês entregarem a atividade anterior, que ainda está lá disponível, né? Na pasta, eu vou deixar lá, mas a atividade atual é bissetriz e mediatriz, tá bom? Quando for hoje, aí a atividade vai sumir, vai lá para a pastinha de atividades anteriores, ok? Então, agradeço a vocês, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Que Deus nos abençoe imensamente. Obrigado pela atenção. E dentro de 5 minutinhos, você corre lá no site e pega a atividade para fazer. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp disponível para vocês aí à vontade, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.